Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente está no capítulo 8, que é a psicofonia sonambúlica, na parte 2. Parte 2 porque a gente tem precisado de 2 vídeos para cada capítulo em regra. Capítulo anterior, a gente falou sobre a médium Dona Celina, suas qualidades morais. Acabamos não falando exatamente de psicofonia e nem do sonambulismo. Acabamos dando um foco maior na entidade que estava se aproximando ali para o trabalho mediúnico e o seu drama particular, envolvido a ganância, a dinheiro e mais do que isso, a sua violência perante os escravos. Então, foi de muita reflexão, considero isso para a gente, um capítulo de muita reflexão. E agora, exatamente neste vídeo, a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica da mediunidade. Estudar esse capítulo tem que ser feito em um paralelo, em uma comparação com o capítulo 6, que é a psicofonia consciente. É um pouco sutil, mas o livro, e eu acho isso que eu acho a grande beleza, né, das obras de Chico, o livro é muito costurado, a gente já percebeu isso em outros pontos. E a gente vai ver que esse capítulo 8 e o capítulo 6, eles se conversam. Então, eu puxei uma parte do conteúdo do capítulo 6 de novo, da psicofonia consciente, para a gente comparar com a psicofonia sonambúlica. Então, uma parte do vídeo a gente vai ter esse comparativo para tentar entender um pouco melhor sobre esse tipo de mediunidade aqui da Dona Celina. Então, só para lembrar que ela entra em um transe muito profundo, ela praticamente adormece e ela tem um desdobramento muito grande e ela se afasta com mais segurança do corpo físico e ela envolve a entidade comunicante, mesmo sendo uma entidade que causava até um pavor no recinto perante a dos outros espíritos em sofrimento, uma entidade bem complicada, mas ela recebe ele com um magnetismo, com uma energia e uma autoridade de amor, de afeto muito grande, a ponto de dizer que ela o recebe tal qual uma mãe. Então, ela tem qualidades que são muito importantes e por conta disso, esse trabalho se torna seguro, de ela conseguir se afastar bastante ali do corpo físico, se desdobrar e estar em contato com os mentores, com o Clementino, enquanto o trabalho está acontecendo. O texto já trouxe alguns elementos e a gente vai entrar um pouco mais nisso. Então, só o que é importante comparar? A Dona Celina, perdão, a Dona Eugênia, que é a médium do capítulo 6, do Psicofonia Consciente, vamos prestar atenção, consciente, ela fica pertinho do corpo e com rédea curta, segurando a entidade e tendo consciência e acompanhando completamente o processo mediúnico. A Dona Celina, ela fica mais distante e a coisa roda bem. Eu trouxe uma imagem que vai nos ajudar a entender isso, mas vamos entrar no texto, a gente vai ler um pouquinho e aí nós avançamos para esses comparativos e para a parte um pouco mais técnica. Só quis dar uma pincelada para dar um gostinho para a gente. Então, o capítulo termina falando que ela consegue se desdobrar com facilidade, ela não precisa de ajuda para esse desdobramento. E aí vem a explicação aqui do Aulus, explicando esse processo da Dona Celina. Celina, explicou o bondoso Aulus, né, que é o instrutor aqui do André Luiz e do Hilário. Celina é sonâmbula perfeita. Quando a gente lê a palavra sonambulismo, nós precisamos ir para a obra de Kardec, tá? Para o conceito que a gente tem dentro de Kardec. Só que esse conceito ele fica confuso porque
aqui a gente está falando de psicofonia, ou seja, mediunidade falante, junto com sonambulismo. Normalmente, o que a gente encontra ali em Kardec sobre sonambulismo não está relacionado a um trabalho de resgate. Então, ele trata o sonambulismo, em regra, no mais das vezes, ele trata como a emancipação da alma ou desdobramento. E em razão dessa qualidade, dessa capacidade de se desdobrar, quem tem uma condição muito boa de sonambulismo entra em contato com o plano invisível, com a esfera espiritual, e consegue relatar e ter percepções próprias da vivência espiritual. Aqui não vai ser exatamente esse cenário, porque nós estamos falando de psicofonia. Então, ela tem uma qualidade desse sonambulismo que parte dela própria, ela não precisa de um agente externo provocar, ao menos o texto não traz. Então não tem ninguém com um pêndulo hipnotizando e causando ali um transe. E também não narra que as entidades da casa magnetizaram ela para facilitar no desdobramento. Do que dá a entender, ela é muito consciente e hábil e ela mesmo provoca esse desdobramento, porque ela está no espaço seguro, ela está em trabalho, enfim. Algumas linhas do espiritualismo vão tratar da saída do corpo ou viagem astral, né, nesse assunto mais parecido aqui com o sonambulismo, tá? Onde teria um pouco mais de ponto de contato. Mas não é isso que nos importa. A gente então está falando de uma pessoa que tem uma qualidade de sair do corpo com facilidade, mas ela está em trabalho. Então, essa facilidade que ela tem anda junto com a autoridade moral, com a autoridade de sentimentos dela, e isso dá condições de ela trabalhar na psicofonia com muita segurança. Então, ela não fica igual a dona Eugênia, a médium da psicofonia consciente, ela não fica de rédea curta. Ela tá ali conversando com o Clementino, tá toda numa interação, mas ela tá percebendo tudo que se passa. O texto disse e vai dizer isso pra gente. Então vamos avançar. A psicofonia, em seu caso, se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico. Então, corrente nervosa, a gente está falando de ligação com os centros, os centros mais propriamente aqui que vão manifestar no corpo e com as sensações, inclusive. Então, nos dá a entender, que é o caso da dona Eugênia, que ela está muito próxima e ela sente muito mais as coisas tal qual impressões físicas. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. Então, não tem essa necessidade de corrente nervosa e de um contato tão próximo para que ocorra o processo. A espontaneidade dela é tamanha, na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que ela não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório. Aqui, quer dizer, ela se desdobra e ela entra em um transe, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. É tal como se ela tivesse tomado uma anestesia, apagou, e aí ela não entra em contato com os dramas que vão se passar no corpo físico. Isso não vai causar nenhum tipo de perturbação a ela. Embora o seu corpo esteja ali dando vazão ao que a entidade vai trazer. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Ele se sente mais livre porque ela não está ali processando e filtrando cada coisa que passa pela cabeça. Ele conectou de uma maneira mais ampla e ele se sente livre, porém nem tanto.
porque o campo vibratório dela, a atmosfera dela, inibe as emoções, o sentimento, a raiva dele. Então ela exerce sobre ele um controle diferente, é um controle do sentimento, das emoções. E como a gente viu no começo do livro, a emotividade plasma a ideia. Lembra disso? Então, se ela tem um controle vibratório emocional maior sobre ele, acalmando em grande medida o seu coração, as ideias e aquilo que ele vai manifestar já vai ser mais tranquilo. Então ela exerce um controle diferente. Um controle, vamos chamar assim, um controle no coração. Não precisa ser um controle de cada atividade cerebral. Isso, porém, não indica que nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Quer dizer, ela não vai sair do trabalho e vai, deixa eu dar um passeio lá nas regiões superiores. Tá em trabalho ainda, né? Junto do corpo que lhe pertence, ou que nos é emprestado para a experiência física, ela age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor, que por ela se exprime, qual se fora frágil protegido de sua bondade. Quer dizer, no vídeo anterior, que eu fiz esse destaque de propósito, a gente olhou os caracteres do comunicante, da entidade, que são muito complicados. E muitos deles, em alguma medida, todo mundo traz e a gente se identifica. Talvez a gente só não tenha sido provocado o suficiente, mas todos temos aí os caracteres, em alguma medida. Esse capítulo, agora, o olhar é para Dona Celina e para suas virtudes. Então, olha como é interessante. Daquele sujeito que parecia um monstro, agora ele é mencionado como se fora frágil protegido de sua bondade. Então, olha como muda o olhar. Atraiu-o a si, trouxe para junto de si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. Aqui, ó. Esse é o grande ponto. É o coração que ela carrega, as virtudes do sentimento que ela já construiu. E José Maria, que é o espírito, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Eu vou falar um pouquinho em seguida, tem um exemplo que talvez seja muito bom para a gente. Ele permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda. Ou ele usou essa expressão para não falar inferiores, para não criar essa questão que envaidece, né, de superior e inferior. Até porque todos vamos evoluir, então não precisamos disso. Permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda, nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta, com rigor, o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa o amparo assistencial. Quer dizer, não é um domínio de ficar censurando palavra por palavra e castrando, entre aspas, assim, o processo mediúnico. Impelido a obedecer-lhe, quer dizer, forçado a obedecer a Dona Celina, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Se a gente está falando de energias mentais, então vamos entender esses atributos que são importantes. Ela traz a questão do sentimento, do coração afetuoso que mencionamos, mas não se trata só de sentimento. Ela tem uma autoridade também, uma capacidade psíquica para manter esse
controle, essa vigilância à distância, a partir da irradiação. Então ela também imanta o campo psíquico dele. E uma vez que tem essa sintonia no transmediúnico, ela tem um sentimento muito bom e ela está em estado de elevação, isso vai criando esse clima nele. Então, o que nós vamos entender? Existe uma sintonia. Mas deixa eu puxar um exemplo aqui que eu não quero perder porque ele é muito bom. Fala muito aqui da autoridade, da bondade dela e o quanto isso acalma e isso vai mexendo com ele. E me veio, exatamente enquanto eu preparava novamente, revisava, dentre as tantas revisões, o material aqui para gravar. Esse em especial precisei revisar bastante, mas exatamente nesse momento antes de gravar, em que eu já entro em uma oração mais profunda, me veio a visão de que nos é narrado da conversão de Saulo em Paulo, quando Jesus aparece em espírito ali para Saulo. E no livro Paulo e Estevão essa cena é narrada de uma maneira maravilhosa e coloca como que Jesus vai dobrando os joelhos de Saulo com a sua presença, com a potência do seu amor e a sua sabedoria. E enquanto Jesus controla a sua irradiação, então ele se aproxima primeiro já com muita luz e depois ele dá uma carga extra. Então, para mim, lógico, traçando todo o paralelo necessário e criando a distância necessária de uma potência crística para um outro espírito que já com grande cabedal, mas que estava no mau caminho, que é Saulo, para que a Dona Celina, ótimas virtudes, mas não podemos comparar. Então, vamos supor se Dona Celina tivesse no grau de um espírito puro, numa escala crística, seria completamente diferente isso daqui. O transmediúnico já seria de outra ordem. Mas eu vejo essa semelhança do quanto que essa autoridade, né, do progresso do sentimento e da sabedoria, o quanto isso constrange e de alguma forma até envolve e convence e inibe o mal ou ajusta o caminho, ajusta as emoções, os pensamentos de quem acaba entrando em contato. Então, várias lições. O que eu acho muito importante para nós em termos práticos? Sai aqui. Quando a gente não está consciente das nossas capacidades, é muito comum, especialmente quem está com a abertura mediúnica, desenvolvimento mediúnico, mas ainda não controlou por completo o processo, ou o quanto é necessário, seguro, sadio, o quanto é possível, ainda está muito vítima, refém das coisas que vão acontecendo ao redor. Vários casos que eu analisei e que a gente vai cuidando, o que eu observo? Essa pessoa, ela está sempre numa posição de receber as influências. Ela está sempre recebendo e está sendo tumultuada. Então, quando a abertura mediúnica é problemática. Ela só recebe a influência daqui, a influência de lá. E ela não percebeu, não se deu conta e não conseguiu ainda ter consciência de que ela também é um centro de emissão, de irradiação. Então, tem que chegar um momento na vida do médium, da médium, de que você se dá conta de que você também é um centro de irradiação e que você também pode exercer influência sobre os espíritos. E se você está caminhando honestamente nas virtudes do cristianismo, ou seja, se você não está seguindo os passos desse espírito aqui do José Maria, se você não está indo pelo caminho da violência, do apego material, se você está procurando uma ascensão moral segundo as virtudes do Cristo, a sua irradiação, a sua presença e a sua autoridade, ela cresce. A sua luz, ela cresce. Só que você tem que ter consciência disso. Não basta você ter potencial e não saber. Então, se você tem consciência e tem os atributos, e alguma entidade vem tentar te desafiar, você pode exercer seus atributos. A gente não vai querer aprisionar, destruir a entidade, até porque a gente está
se desligando dessa coisa da violência. Mas a gente não, também a gente, vamos ser claros, a gente não pode ser bobinho, a gente não pode ser tonto, não pode ser saco de pancada. Então, coloca a sua presença e irradia também, mas irradia o que você tem. Ele está querendo te oferecer o que ele tem. Você vai oferecer o que você tem, em uma construção do bem. Então é assim. Eu digo que é dar a outra face, não no sentido de, viu, bate aqui também. Não. A outra face é, você tem essa energia, eu tenho outra para oferecer e eu vou te dar. Então, assim, se você quer estar no meu campo, eu vou estar no seu campo. Então é troca, então a gente vai trocar. Não é só você que vai jogar para cima de mim. Então eu também vou irradiar e eu vou pedir honestamente por você as mesmas coisas que eu peço para mim. Eu tenho certeza, a gente conseguindo ter essa consciência, os ataques, né, as obsessões, os assédios das sombras, eles vão, se eles não cessarem, eles vão mas diminuir muito. Assim, para mim, a melhor coisa que a gente pode fazer é desenvolver os potenciais, as virtudes e tomar consciência disso e colocar em prática. Não estava previsto eu falar disso, mas a coisa vem. Então, esse exemplo de Jesus aparecendo aqui para Saulo. E aí, eu trouxe imagens para ficar um pouco mais fácil. Imagens na tela, para a gente compreender Dona Eugênia, psicofonia consciente, ela que está mais próxima, e a gente compreender a Celina, que é a nossa médium da psicofonia sonambúlica. Olhando aqui, para quem está acompanhando em vídeo, a gente tem a informação de que a Dona Celina ela fica muito próxima do corpo físico. Então, o que eu estou usando como exemplo? O que a maioria das pessoas tem em casa, quem tem internet em casa, que tem um modem, o modem que a empresa dá. Para o nosso exemplo, esse modem onde as coisas acontecem é o corpo físico, tá? É onde vai rodar todo o processo. As casas que são maiores, por vezes, se você está lá num quarto longe, você vai tentar entrar no modem e você não tem sinal. E aí às vezes você tem que usar um aparelhinho que você põe na tomada que é um repetidor. Então esse repetidor ele vai pegar o sinal do modem e vai trazer. Só para explicar para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Então vamos entender assim, aqui a gente tem o corpo físico, aqui a gente teria o perispírito em desdobramento. Esse repetidor, ele pode ser de cabo ou ele pode ser de sinal. O de cabo, se você tem um cabo, você tem uma limitação de distância, né? Geralmente é um cabo menor. Eu gosto dessa ideia do cabo porque me lembra a questão da rédea, para a gente lembrar disso, que a Dona Celina ela conduz o processo de rédea curta. E no caso da Dona Eugênia de rédea curta e a Dona Celina, a coisa vai mais solta. Então a gente tem uma opção aqui sem cabo. No nosso exemplo, tá? Espero que não fique difícil demais, mas é uma forma que eu enxerguei de tentar tocar nesse ponto mediúnico. Vamos olhar agora para isso aqui, que é o repetidor ou o nosso perispírito durante o transe mediúnico. Nós temos a informação de que no transe mediúnico, esse que está conectando aqui, que é o José Maria, é o espírito. Ele que vai querer entrar na rede da Dona Eugênia. A Dona Eugênia, ela fica muito próxima e muito conectada com esse processo mediúnico, com o transe. Então, é como se a Dona Eugênia, nesse aparelho aqui, como se ela criasse, como se ela fizesse a leitura de todos os dados que vêm do aparelho, de quem está se comunicando, do José Maria. Ela faz a leitura de tudo. Então, ela está usando todo o potencial que ela tem, porque ela não tem tanta experiência, ela ainda tem muito a caminhar para chegar próximo da Dona Celina, então ela está usando todo o potencial para conseguir uma comunicação mediúnica segura. O que é interessante observar? Na Dona Celina, o filtro ele é diferente. A Dona Celina ela não precisa ficar próxima do corpo físico e ela não precisa filtrar cada uma das linhas, das coisas que acontecem. O que o texto nos passa, e foi a forma que eu consegui absorver e refletir sobre os trabalhos mediúnicos, sobre coisas que eu já vivenciei, já vi, já senti,
ela exerce um domínio, vamos chamar assim como se fosse um domínio por camada. Ela tem a vibração dela e ele tem a vibração peculiar a ele. Ela já exerceu uma influência sobre ele. Então, ele está controlado e essa energia já estabilizou. Uma vez que ela conseguiu esse domínio energético, sobrou muito espaço para ela ter as experiências ali fora do corpo, a ponto de ela estar conversando com o Clementine e tá muito mais tranquila. Se porventura essa conexão aqui que foi estabelecida, se ela sentir que estremeceu, se ela sentir uma perturbação nessa energia, daí ela vem e ativa outros sistemas. Aí ela se aproxima, ela recua e ela intervém. Mas do contrário, a percepção dela é toda energética. E já tive experiências que podem reafirmar isso, confirmar isso que eu estou dizendo. Essa sensibilidade, essa segurança energética, que você não precisa ficar numa vigilância mental da coisa. Você já está mais tranquilo. Você está conectado, lógico, você está com o plano espiritual e você está atento ao que se passa, está fazendo leitura de qualquer coisa que seja diferente, mas você não precisa ficar o tempo inteiro olhando, porque você está muito... a sua consciência energética é muito grande. Então ela tem mais liberdade. O texto agora ele vai fazer ponderações sobre uma e sobre outra. O Hilário vai fazer algumas perguntas aqui que são boas, tá? Por isso que eu estou dizendo assim, na psicofonia sonambúlica, a gente tem uma segurança porque estamos falando da Celina com todas as suas qualidades. Então tá, tivemos a aproximação, influência positiva da Celina, e aqui o texto continua. O ex-tirano, tá? De tirania. Rural, começava a assimilar algumas réstias de luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando. Quer dizer, aqui o diálogo está acontecendo entre o Raul Silva e... Raul Silva e o José Maria, entidade. Está acontecendo o diálogo, mas o texto está dando foco nessa interação entre o André Luiz, o Hilário, que é o colega dele, e o Aulus, que é o instrutor. O capítulo não está dando foco mais nisso e não vai dar foco no diálogo. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Ela vai lembrar do que foi dito? E o Aulus responde: se quiser, poderá recordá-las com esforço. Quer dizer, se ela preencher aquele potencial que estava livre, se ela botar a energia dela lá, ela entra em contato mais próximo com o transe mediúnico e começa a assimilar mais coisas. Mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Afinal, vamos pensar aqui. A entidade que está se comunicando, ela não tem instruções superiores a oferecer. E a Dona Celina já sentiu tudo que está ali. Não tem nada que vai agregar efetivamente a ela. Então, para que ela vai se esforçar em ocupar a sua memória, em reter essas informações e trazer aqui para sua lembrança? Para quê? E isso me traz uma reflexão que também não estava prevista, mas mostra a diferença entre quem já está evoluindo e quem ainda está preso nas coisas mais baixas, mais violentas. Pensa num acidente de trânsito, não sei se você dirigindo ou de passageiro, mas você vê um acidente que aconteceu. Geralmente acontece um acidente e quem está na faixa, de repente, nem é na sua faixa, aconteceu um acidente, ele está lá no canto, está lá longe, mas começa a formar trânsito. O que a gente vê? As pessoas que estão aqui dirigindo, elas começam a olhar. E é um olhar assim de curiosidade, meio mórbida. Só que a grande maioria das pessoas olha e fica presa e olhando o acidente, querendo ver, nossa, tem vítima, mas não sei o que, e tá ali.
E nisso forma trânsito e por muitas vezes outros acidentes acontecem em razão disso, que todo mundo fica olhando. Se a Celina fosse das pessoas que têm essa curiosidade mórbida, ela com certeza ia querer acompanhar o diálogo e reter informações. Mas a pessoa que, olha, eu não tenho nada para fazer por esse acidente, já está o resgate, já está ali, o resgate já está atendendo, o SAMU, a ambulância já está ali, eu não tenho nada para fazer, eu tenho que seguir meu caminho com segurança. Pra que eu vou parar, ficar olhando e tentando entender e tendo uma curiosidade sobre aquilo? Então, assim, de minha parte, o que eu treino, o que eu tento fazer sempre nesses casos? Se eu sei que teve um acidente, eu mantenho o foco, mas eu entro numa oração, no estado vibratório, para tentar atender aquela pessoa e quem tiver ao redor nessa ânsia, nessa coisa toda. E me parece que é muito pertinente trazer esse exemplo, porque diz sobre a nossa curiosidade, diz sobre com o que a gente se conecta. E ninguém pensa, as pessoas estão dirigindo, não pensam falando, nossa, deixa eu olhar aquilo. Não, é um arrastamento, por uma curiosidade. E se ela fosse curiosa igual, ela ia entrar no diálogo, ia reter e talvez até atrapalhar. Então, se quiser, poderá recordá-las, mas na situação em que se reconhece, em que se encontra, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Indubitavelmente, ponderou meu colega, ou seja, o Hilário, colocando aqui, sem dúvidas, observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe, ou seja, Dona Eugênia e Celina. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que lhe utilizava os recursos, ao passo, ou seja, sendo que Dona Celina, embora vigie o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. E aí a pergunta dele aqui. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir... meus apontamentos mudaram um pouquinho aqui. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir a qualquer tempo, em qualquer circunstância menos agradável, quer dizer, se ela percebesse um problema ali na comunicação, se ela não tivesse condições de agir, pergunta do Hilário, não seria preferível as faculdades de Dona Eugênia? Ou seja, não, se a Dona Celina não tivesse a autoridade moral e o conhecimento que ela tem, e ela só fosse essa médium sonambúlica de se desdobrar, ficar longe e não ter controle, não seria melhor a Dona Eugênia, que é uma médium que não é sonambúlica, nesse contexto que a gente explica, e que ela está próxima com rédea curta? Não é mais seguro? Essa é a pergunta. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos. E é aqui que a gente vê o trabalho de Kardec. Ele falando do sonambulismo. E o espanto dele de que ninguém tenha se dado conta que durante o sonambulismo existem percepções espirituais. Então, o sonambulismo de uma forma a confirmar todo o fenômeno mediúnico que o Kardec estava ali trazendo à tona. Ele ficava espantado de ninguém ter se dado conta disso ainda. Mas esse sonambulismo é menos útil na construção espiritual do bem, se ele não tiver essa elevação tal qual Dona Celina. A psicofonia inconsciente, um outro nome aqui para o sonambulismo mediúnico, a psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, essa psicofonia ou esse transe sonambúlico, ele pode levar à possessão, quer dizer, o grau mais grave de obsessão espiritual, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral, quer dizer, só quase uma redundância, porque a possessão ela é
quando a entidade obsessora ela assume dentro do que é possível, enquanto, né, é um outro espírito, mas ela assume praticamente o controle completo daquele ser. Ela inunda os seus pensamentos e os seus sentimentos e ela implanta todas as suas ideias e vontades e a pessoa obedece, porque de alguma forma ela cede, ela tem brechas ali, ela tem coisas dentro dela que validam esse processo. Apenas evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então, se essa médium aqui recebe José Maria, se essa médium, se a Dona Celina fosse alguém que concorda com aquelas ideias e recebe o José Maria, que traz essas ideias, ia criar ali uma afinidade muito grande. E se ele tivesse a intenção de obsidiar para estar agindo junto dela, isso iria acontecer. Então, o meu vídeo anterior, que talvez alguns possam até olhar com ressalvas e com o pé atrás e achar que tem ideal, coisa de política ou qualquer coisa assim, aí a liberdade é de cada um. Não recebi críticas, mas eu temo que venha a receber em qualquer momento. Eu estou falando com segurança e com honestidade, eu estou falando de assuntos espirituais e aqui está muito claro para a gente. Se você não quer se tornar um José Maria, não goste das coisas que ele gosta. Não siga os passos dele. Se você quer se tornar um bom espírito, siga os passos daquele que é o mestre. Isso que eu ressaltei e ressalto de novo. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Quer dizer, Dona Celina está no controle porque ela tem a ascensão intelectual e moral. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior senhoreando mentalmente a médium? Vamos entender aqui, ó. O Hilário ele pergunta se o José Maria fosse intelectualmente superior, só que fica uma brecha. Não basta que o José Maria seja intelectualmente superior. É necessário também que Celina vibre de acordo com José Maria. Nesse caso, Celina seria naturalmente controlada. É a resposta do Aulus. Então, se o José Maria fosse mais inteligente e a Celina concordasse com essas ideias, ela seria controlada. O que a gente teria? Ou uma hipnose, por sugestão, e ela faria as vontades dele, ou haveria a obsessão no grau de possessão, igual a gente comentou acima. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. Por isso a importância de trabalhos mediúnicos dentro de um centro e a gente praticar e cultuar o bem para termos a companhia de espíritos que assim se comportam, que assim buscam. Se no nosso mundo íntimo a gente está cultuando a violência, a agressão, os bens materiais, os espíritos que vão estar próximos de nós provavelmente terão essa mesma ordem. E como que um espírito que é conectado, que acredita, que sente que as coisas têm que ser resolvidas unicamente na força, como que esse espírito vai ter uma ascensão sobre uma entidade similar? Então, a proteção espiritual de boas entidades, ela pressupõe que as pessoas que integram o grupo estejam procurando um bom caminho nos seus passos e dentro de si. E aí, dentro desse assunto ainda, sobre a capacidade dela de receber. Então, a fiscalização, se ela não tivesse condições, seria por conta dos mentores da casa. Mas tem outro caso. Tratando-se de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, ou seja, um bom espírito, se viesse um bom espírito se comunicar, e ela sendo médium sonambúlica,
com essa recepção, esse desdobramento maior, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal qual o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Então não seria problema nenhum ela se afastar e ela ser inferior a uma entidade superior, porque ele está vindo ali para preencher, para renovar. Isso para a gente é óbvio, mas o Aulus é um instrutor, ele tem que esclarecer. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso, solicitou ajuda para a remoção de José Maria. Então, vai encerrar. José Maria, que algo renovado, iniciava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nós comentamos isso em diálogo anterior, que geralmente essa parte do choro, a parte da crise, ela é o ponto de virada. Então, se ele conseguiu chorar, é porque ele chegou no ponto da dor. Se ele vai mudar ou não, cenas dos próximos capítulos, que eu não sei se vai dizer para nós, que eu não terminei de estudar o livro inteiro para os nossos estudos aqui dessa vez. Mas acredito que não, acredito que encerra aqui e vida que segue com outros assuntos. Então a gente talvez não vá saber, mas é uma boa perspectiva de que ele entrando na crise, ele chorando, vem a renovação. E aí eu deixei essa pergunta provocativa, né? E o diálogo? Porque o capítulo não traz pra gente nenhum trecho do diálogo. Ele mostra o José Maria na espiritualidade, as coisas que ele falava, mas não mostra nenhuma frase. Não tem nada do José Maria com o dialogador, com o Raul Silva. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia. Então, quem foi buscar o José Maria agora está recebendo de volta para cuidar dele, a fim de internar-se em organização socorrista distante. E aqui pode não parecer nada, mas eu extraio uma lição. Foi internar-se em organização socorrista distante. Na espiritualidade, a gente vai ver o tempo inteiro, especialmente André Luiz, que existe uma interconexão entre postos de atendimento, entre colônias espirituais. Existe uma comunhão, uma afinidade, um mútuo apoio de trabalhos. Só que nós espíritas, que deveríamos ser um braço, uma extensão dos trabalhos espirituais e agir tal qual os espíritos, eu não sei na região de vocês, só que do lado de cá, na parte material, do pouco que eu vejo do que me cerca e comentários e coisas que a gente vê nos vídeos e palestras que a gente assiste, existe, parece que uma competição, uma coisa entre casas espíritas de uma casa se achar melhor que a outra. E isso vale para todas as religiões e vale para tudo, né? A concorrência. Essa tônica que movimenta nós aqui no plano material, a concorrência. E a gente quase não vê isso. Casas que se apoiam, que, olha, né, você tem um trabalho nessa ordem, eu tenho um trabalho em outra, então, né, vamos ter esse apoio mútuo. O que ficar difícil para você aí, manda para cá, e vice-versa, a gente se ajuda. Vamos conectar os trabalhos. Eu, pelo menos, não sou enfiado, né, em federações, não tô nessa coisa toda. Mas não sinto, não percebo esse tipo de movimento. Com certeza existe entre algumas casas e algumas entidades, mas isso não é algo que está disseminado ao que me parece. Então, tem uma lição aqui que provavelmente passa despercebida pelos espíritas, porque a gente não quer ver, né? Muito possivelmente, porque a gente quer, porque nossos médiuns são melhores, nossa casa é a melhor e a coisa roda desse jeito. Mas seria muito bom se a gente pudesse crescer
enquanto comunidade, enquanto casas espíritas, e se apoiar mutuamente. Mas eu entendo assim, é muito difícil porque não existe muita segurança, certas vezes, em pessoas, em trabalhos que a gente não conhece. E a gente sabe que quando se trata de espiritualidade e de mediunidade, nem sempre quem se diz kardecista acaba sendo kardecista. E sem demérito a outras correntes, até porque existem muitos trabalhos maravilhosos de outras frentes, mas a gente tem que tomar cuidado para não virar uma miscelânea e eventualmente ter pessoas ali com problemas. Então eu acho que muito é por causa disso. Tem a competição, mas tem um certo receio também. Mas acho que caberia um passo adiante de nossa parte. Enfim, isso é o que preparamos para hoje. Fica a recomendação, quem quiser, de voltar para o capítulo 6, referente à Dona Eugênia, a psicofonia consciente, para extrair um pouco mais do que fala lá. Eu até ia falar, só que eu sinto que foi o suficiente para o que a gente precisa. Não acho que vai agregar eu abrir todo um trecho para voltar para o capítulo 6. Não me parece que vai somar para a gente. Então, não vou gastar recursos aqui, não vou ocupar o seu tempo. Eu vou agradecer a sua companhia. Espero que esse vídeo tenha sido bom, que eu tenha conseguido levar esse conteúdo que foi um tanto difícil de montar, de conseguir trazer uma explicação razoável, inteligível sobre ele. Mas se gostou, então, pedi para deixar o curtir aí. Comentário sempre ajuda. Gostei, não gostei, faltou falar isso, gostei muito disso. E compartilhar com pessoas que possam se interessar. A inscrição, nem sempre eu falo, muitas vezes eu esqueço, mas se inscrever e ativar o sininho é bom, é importante, não só para crescer o canal, mas acompanhar os vídeos. Então, para quem está acompanhando as gravações aqui, agora a gente vai fazer o clássico recesso de fim de ano para colocar as coisas em ordem, partilhar momentos em família, e voltamos aí começo de janeiro, provavelmente na segunda semana. Aí eu coloco na publicação para informar certinho, tá bom? Um abraço, obrigado pela companhia toda de hoje, mas de todo o nosso período, e que a gente consiga crescer e somar muito. Até breve, muito obrigado.